você? Tá difícil manejar as emoções aí dentro de casa? Vida de casal, vida parental, tá sendo bastante difícil? Eu sei, essa tá sendo uma realidade de muitas pessoas, então não precisa achar que a sua família é a única que tá passando por esse estresse. Toda vez que a gente precisa lidar com alguma coisa muito estressante, que afeta um valor nosso, ou algo que a gente precisa passar durante um longo tempo, isso é um fator estressante e acaba mexendo muito com as nossas emoções e com o nosso funcionamento. Então a gente precisa aprender novos recursos para a gente poder lidar com essas situações desafiadoras. Então eu trouxe uma ferramenta para vocês da disciplina positiva para tentar ajudar aí a melhorar um pouquinho esse climão que está acontecendo aí na sua casa, que também acontece na minha casa e acontece na casa de toda a família. Então vamos primeiramente entender que isso é normal, tá? Então, diante de qualquer mudança que acontece na nossa vida, a gente precisa fazer uma coisa importantíssima, que é fazer acordos respeitosos. Toda vez que muda qualquer cenário, muda a rotina, a gente precisa aprender a estabelecer acordos respeitosos. Essa ferramenta, acordos respeitosos, a gente tem também na disciplina positiva, que é uma abordagem socioemocional que a gente pode utilizar para tornar as relações muito mais respeitosas, além de poder ajudar os pequenos e os adolescentes a desenvolverem habilidades de vida. Eu quero te lembrar também que quando a gente está com a nossa mente emocional ativada, a nossa mente racional, ela está desativada. O que isso significa? Isso significa que a gente não vai conseguir pensar nas melhores alternativas para poder resolver o problema se a gente estiver de cabeça quente. Então é muito importante aí nesse contexto em que a gente está com muito estresse, que a gente consiga escutar o outro. Então, nada melhor do que estabelecer acordos respeitosos e dar voz a cada pessoa, a cada membro da nossa família, para que juntos a gente possa sim achar uma solução que seja respeitosa, adequada e que ajude no funcionamento das relações interpessoais dentro da própria família, e isso com certeza vai impactar não só nos relacionamentos, mas nas sensações. Então, a gente vai também ser muito mais respeitoso com a gente mesmo quando a gente aceita que a gente precisa encarar aquilo que está gerando desconforto para achar uma solução que seja boa para todo mundo. Então, essa ferramenta ela está presente no livro caixa de disciplina positiva, em que há 52 estratégias para pais e mães melhorarem as suas habilidades aí com os filhos. Só que além disso, essas ferramentas também podem ser utilizadas também para a gente melhorar a nossa relação com adulto, com parceiro e também nas relações de trabalho. Então, embora o baralho seja específico para habilidades parentais, a gente pode utilizar nos demais contextos da vida, né? Então, essa ferramenta aqui, acordos respeitosos, a primeira possibilidade aqui seria, o primeiro passo seria dar oportunidade para cada membro da família, para o seu cônjuge, se você tiver filhos também para os filhos, expressarem quais são as suas reais necessidades, né? O que está incomodando. Então, muitas vezes a gente quer tratar uma coisa, mas a gente não faz o diagnóstico antes, né? Então, o médico, para ele poder fazer um tratamento, passar uma medicação para você, primeiro ele precisa identificar o que você tem, senão ele não vai conseguir dar, né, fornecer a receita com a medicação adequada para tratar aquilo que você precisa. Então, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico. E o diagnóstico a gente vai fazer como? Escutando cada membro da família para saber o que está sentindo, né, o que está incomodando. E a partir disso a gente vai para o próximo passo, que é dar permissão para que cada pessoa escolha uma alternativa para a gente poder tentar resolver. Após todo mundo ter opinado e dado as sugestões, vocês vão escolher dentre as opções dadas uma que vocês vão testar. E aí vocês vão testar isso por uma semana, pelo menos uma semana. E aí, caso necessário, vocês vão se reunir novamente para poder
adequar aí ou fazer algum ajuste. Igual funciona na empresa, né? Quem trabalha na empresa sabe. Então, é dado uma ordem ou é feito de uma forma, definido que vai ser feito de uma forma, uma tarefa, e pode ser que no meio do caminho perceba-se que não funcionou ou que precisa ser levado em consideração algum ponto que não foi levado em consideração na hora que foi planejado. Aí a gente faz as considerações e as mudanças necessárias ou segue com o plano se estiver funcionando, tá bom? Então, o que é importante? Se o combinado não for seguido, é importantíssimo que não se caia na acusação e no julgamento, tá? E sim que volte-se a conversar para que novos acordos possam ser realizados, tá bom? Porque lembra que a disciplina positiva, ela diz que a gente precisa equilibrar gentileza e firmeza. Eu tenho outros vídeos aí no canal sobre esse assunto e é só você procurar aí que você vai achar, tá bom? Uma perguntinha que você pode utilizar para poder lembrar aquela pessoa que não está cumprindo o acordo é justamente perguntar para ela qual foi o combinado. Fulano, qual foi o combinado? Então a gente precisa evitar também aqueles sermões gigantescos, porque não é eles que vai fazer a pessoa se sentir respeitada e encorajada para poder fazer aquilo que ela combinou com você. Então, faz só aquela perguntinha para poder lembrar aquela pessoa que ela estabeleceu um acordo, que ela estava de acordo com o que foi combinado, então nada mais justo e nada mais respeitoso que ela cumpra, tá bom? Então faça a pergunta, porque isso vai ser muito mais respeitoso. E, por último, se o combinado ainda não foi cumprido, aí vocês vão voltar para a primeira dica e vocês vão fazer de novo tudo de novo esse ciclo, né? Ouvindo, escutando sentimentos, as necessidades, né? Escolhendo uma alternativa, testando, lembrando se necessário e, se for o caso, vão ter que fazer tudo de novo. Então, eu espero que essa dica tenha sido útil para você, que você consiga testar ela na sua casa de uma forma bem respeitosa, permitindo a participação de todos. E a partir do momento que a gente inclui as pessoas nas decisões de casa, a partir do momento que você inclui o seu esposo ou você inclui a sua esposa nas decisões de casa ou nas decisões aí da família, você está comprometendo, ajudando ela ou ele a se comprometer, tá? O mesmo vale para os filhos. Então, se você inclui os seus filhos nas decisões, ele vai ter muito mais responsabilidade, porque afinal de contas, ele estava a par, ele concordou em fazer aquilo que vocês combinaram, então a chance dele aderir ao combinado é muito maior do que quando você fala, dá um papelzinho para ele e fala exatamente o que ele precisa fazer. E aí, gostou dessa dica? Então coloca aqui nos comentários para mim e não esquece de me dar o like aqui e compartilhar para quem você achar que pode ser útil essa dica. Até o próximo vídeo!